Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Palavra que Fica. E hoje, Maria João, nós vamos trazer aqui um tema que ainda não explorámos no podcast, relacionado com as teorias da conspiração, o esoterismo. Vamos falar também um bocadinho do apocalipse, de todos estes temas que acabam sempre por suscitar discussões, opiniões, por trazer também aqui comunidades e legiões de fãs. E antes de passarmos para a nossa conversa com o nosso convidado, nós fazemos sempre esta pesquisa de sugestões de livros que achamos que façam sentido colar com a temática que vai acompanhar o episódio que os nossos ouvintes estão a ouvir neste momento. Maria João, portanto, perguntava-te, do teu lado, que livros é que tu sentes que fazem match com este episódio? Olha, eu trouxe duas sugestões, uma do autor estrangeiro, uma do autor português, que não podia deixar de ser. O do autor estrangeiro é Um Gentleman em Moscovo. É a história de um conde que é condenado à prisão domiciliária por um tribunal bolchevista. O livro já não é novo. O livro é de... Tem uma tradução da Tânia Ganho, portanto a tradução está bem feita, porque se está traduzido pela Tânia é bom. É de 2018, começa em junho de 1922 e nós vamos acompanhar a vida deste conde, numa altura em que o bolchevismo estava a entrar e a criar a União Soviética. Vamos ter a história da Rússia vista por este homem dentro de um hotel, porque ele mora num hotel. E, portanto, vamos ter a história da Rússia vista pelas pessoas que deambulam pelo hotel. Ele perde privilégios, obviamente, porque está em prisão domiciliária, mas é um livro muito bem escrito, muito interessante, e é um livro que eu amei de paixão. Depois temos o do Rui Miguel Pinto, O Segredo de Tomar, que, lá está, é sobre... os jesuítas, isso é sobre tomar, há um segredo em tomar, que temos dois grupos, um a querer usurpá-lo para benefício próprio e outro a querê-lo descobrir o que é que se passa para poder completar a história dos jesuítas e da própria cidade de Tomar e de todo aquele ambiente que se vive em Tomar. É um livro muito, muito interessante. É um autor que eu gostaria muito de ver aqui no podcast. Estou só à espera que ele lance o próximo livro para depois o convidarmos e ele vir falar sobre os seus dois livros. E foi o que eu trouxe. Este ainda por cima, porque tive o prazer e o privilégio de o apresentar. Joaninha. Eu estava a pensar em autores nacionais que fazem muito sentido para esta conversa de hoje, não só a Vanessa Fidalgo como o Miguel Buim, porque eles fazem muitos paralelismos. Sim, já estiveram connosco num projeto literário nosso. O Miguel Buim mais centrado aqui nas lendas e no misticismo da mística Vila de Sintra, e depois a Vanessa Fidalgo também aqui muito nos seres mitológicos, nas fadas, mas não só centrado em Sintra, mas um pouco por todo o país, neste folclore tão rico que nós temos. Mas o que é que eu acabei por trazer, para além destas duas menções que acabei por fazer agora? Trouxe este livro, que é a Cartomante de Versalhes. É um lançamento recente da Casa das Letras, uma chancela da Leia. O livro saiu o mês passado, nós estamos a gravar este podcast em março, portanto ele é de fevereiro. E fazendo aqui a ponte com o nosso convidado, que depois também tem um segmento dentro do seu projeto dedicado às teorias do esoterismo, eu gosto muito de histórias místicas, gosto muito da espiritualidade e do esoterismo, já o disse aqui noutros episódios, e tenho um gosto especial por tarot, e é um livro que se senta também nesta personagem, nesta cartomante, uma das mais famosas cartomantes da história, que é a Marie-Anne Lenormand, espero estar a dizer isto bem, Lenormand, numa acentuação mais francesa. Mas o livro acaba por centrar aqui também nas cartas de tarot. Eu já estive a folhear, ainda não comecei a lê-lo, mas quero muito começar esta leitura. Também tens para ler. É que o livro, para já a capa é belíssima. É linda. E depois
É linda. Depois aqui ao folhear, reparei logo que tem os arcanos maiores das cartas de tarot nos inícios de capítulo. Tem aqui também muita simbologia egípcia, portanto, tudo aquilo, o cocktail perfeito para eu gostar deste livro. E ele é um romance histórico. Eu tenho muitas saudades de ler romances históricos, já não leio há algum tempo, e mistura aqui. Tal e qual como as teorias da conspiração que o nosso convidado trará depois mais para a frente na conversa, esta mistura, esta simbiose entre os factos e a ficção, numa Paris durante a Revolução Francesa, e há aqui, lá está, o poder feminino mais uma vez a ser explorado. Eu já o mencionei aqui com outro livro, As Cheias, num dos últimos episódios, e também uma questão de sobrevivência num período tão conflituoso e tão intrigante como foi este da Revolução Francesa. E depois, pegando aqui numa autora que eu sei que já foi explorada pelo nosso convidado no seu podcast Teorias da Conspiração, que é a Helena Blavatsky. Eu gosto bastante dela. A Doutrina Secreta, foi editado pela Alma dos Livros em Portugal, e este está aqui ao contrário, mas é Os Contos Místicos e Sobrenaturais, também da Helena Blavatsky, este da Nova Vega. E depois, se acompanharem o podcast, o Renato, nosso convidado de Teorias da Conspiração, hão de encontrar episódios dedicados à Helena, e como esta figura foi tão central na questão da teosofia, e enquanto que aqui no Doutrina Secreta a obra acaba por ser um bocadinho mais densa e mais complexa, e tenta sintetizar aqui também temas muito pertinentes e que ela sempre abordou nas suas narrativas, desde a ciência, à religião, à filosofia. E depois no outro livro, Nos Contos Místicos, este já oferece aqui outra perspectiva, e exploram também a questão do oculto através de histórias mais curtas, e que desafiam aqui também a lógica racional. E pronto, é uma autora que eu sei que já foi referida pelo nosso convidado, e sei que também suscitou aqui toda uma temática para o podcast. E o último livro que trago também acaba por casar muito com as temáticas do nosso convidado, que é Os Grandes Mistérios da Iniciação, a História Secreta da Imortalidade, este do Freddy Silva. E este livro, da Alma dos Livros, ele veio até mim, também é da Alma dos Livros, veio até mim porque quando comprei o livro da Helena Blavatsky ele vinha como oferta, portanto também foi aqui um casamento perfeito dos dois livros. E ele também explora aqui esta questão das tradições esotéricas e dos rituais de passagem das civilizações também antigas, ao longo da história. São analisados locais sagrados, estas práticas de iniciação, e como é que elas serviram de alguma forma para elevar a consciência humana, conectar-nos também ao divino. São temas que me dizem muito, daí a ter também tanto interesse em explorar aqui esta temática das teorias da conspiração, de como o esoterismo acaba por estar também muito ligado, desde a criação de seitas, que também é um tema explorado. E Maria João, eu vi recentemente um filme no cinema que eu acho que acaba também por casar bastante aqui com aquilo que nos traz a esta conversa, que é O Testamento de Anne Lee, um filme com a Amanda Seyfried no papel principal, e fala também sobre uma seita criada no século XVIII, que eram os Shakers. E ali depois, como eles saíram de Inglaterra e foram para a América, também em busca de novos seguidores, e como estes temas são tão interessantes, e como acabam sempre por trazer tantas opiniões dispares, e criar aqui também quase um sentimento de pertença. Eu acho que também acaba por ser isto que se vai encontrando um pouco nas teorias da conspiração, este sentimento de pertença. E só prova que fazem parte da história da humanidade, e não apenas agora do século XX ou do século XXI, não é? Exatamente. Estamos a falar de uma seita do século XVIII, e portanto prova isso. Mas estamos num novo mês. Verdade. Estamos em março, apesar deste episódio ir em abril, nós estamos a gravá-lo a meio de março, e eu ia-te perguntar o que é que tu já leste que queiras recomendar, e o que é que tu estás a contar ler ainda. Olha, eu estou a meio de 2 livros que estou a adorar. São leituras muito diferentes,
mas eu estou a ler finalmente, ele estava há muitos anos na minha prateleira, e eu estou a ler, a saborear o Just Kids, em português o Apenas Miúdos, da Patti Smith, que é uma das minhas artistas favoritas, uma musa inspiradora para mim. Ele foi editado cá em Portugal pela Quetzal, e quem já se cruzou com esta história sabe que é um livro de memórias, como muitos dos livros da Patti Smith, e que aqui a madrinha do punk explora neste livro a sua relação com o Robert Mapplethorne, que foi o seu companheiro durante alguns anos, e este livro é passado entre os anos 60 e 70, essencialmente focado nos anos 60 e 70 e como toda aquela efervescência do rock and roll, das artes. Este livro efetivamente é um ode à arte, à descoberta também da identidade, de quem é que ela é, enquanto ser individual e enquanto artista e enquanto companheira também do Robert Mapplethorne, e como eles depois criavam tantas coisas juntos e absolutamente incríveis, e também as dificuldades que ela atravessou para ser uma jovem independente e artista, uma criativa, também da geração dela. E estou mesmo a saborear esta obra. É um livro muito bem escrito, e eu já era fã da Patti Smith, cantora, portanto sou ainda mais fã agora da Patti Smith, escritora. E no Kobo eu estou a ler, Maria João, eu não sei se vou conseguir mostrar para quem nos estiver a ver no YouTube, se ele abre logo a capa. Sim, abre a capa. Aqui, que é o Siddhartha, do Hermann Hesse, que é Prémio Nobel da Literatura, e eu estou a lê-lo para um clube do livro de Reiki, e este livro é intitulado como sendo um poema indiano, e é um clássico da espiritualidade. Eu nunca o tinha lido, é um livro muito pequenino, não chega a 100 páginas, e ele acompanha aqui a jornada de um jovem pela Índia antiga, e uma personagem que está à procura de iluminação espiritual, e vamos acompanhando as suas experiências, o seu trajeto, para ele se libertar também aos poucos do prazer humano, e buscar a sua redenção e a sua ascensão à iluminação, e sempre aqui um caminho por busca de mais sabedoria, mais orientação, e todas estas experiências que vão sendo vividas e que fazem de nós um ser terrestre com uma experiência, lá está, um ser divino com uma experiência terrestre, e são temas que me interessam muito. Estes são os 2 livros que eu estou a ler. O livro que eu ainda vou querer ler durante o mês de março, Maria João, é porque ele vai ter uma adaptação finalmente para a Netflix em maio, salvo erro, que eu não sei se tu já leste, que é o Criaturas Extremamente Inteligentes. Tu já leste o livro? Ele já não é recente, pronto, ele já tem uns aninhos em Portugal. Consegue ver a capa? Vou tentar mostrar assim, consegue-se ver? Sim? Não? Não. Pronto, Agora já boa, perfeito. É o Criaturas Extremamente Inteligentes. E este livro é um romance contemporâneo. E ele acompanha uma personagem feminina, uma viúva, que faz amizade com um polvo gigante dentro de um aquário. Portanto, eu estou muito curiosa também para ler este livro, que também já está há muito tempo na minha lista de leituras. Sei que explora aqui muito a questão da solidão, do luto, e também destas conexões que se vão fazendo e que são tão inesperadas, e como é que elas acabam também por depois nos ajudar a fazermos a nossa caminhada pela vida. Portanto, estou mesmo muito excited com estas leituras. E tu, Maria João, o que é que estás a ler e o que é que vais ler durante o mês de março? Olha, eu estava aqui a pensar, e tirando aqui uma velhinha, estou a ler o Orgulho e Preconceito de Jane Austen, que é uma nova versão que a Bertrand lançou. Estou a ler também para um clube de leitura, e eu já não li a Jane Austen há anos, acho que desde que saí da faculdade que eu não li a Jane Austen, e estou a saborear. Olha, é a minha Patti Smith, é voltar a um sítio onde fui muito feliz e continua sempre feliz, e apesar deste Mr. Darcy ser, enfim, a gente sabe, mas é um regresso a um clássico que me deixa aqui muito, muito feliz. Estou a ler assim também quase 20 páginas por dia para poder ir
saboreando esta sociedade britânica que a Jane Austen nos dá. Depois li 2 livros, depois só trouxe autores portugueses, é a história da minha vida. Li 2 autores portugueses completamente diferentes. Um que é um primeiro livro e é um policial, e alguém que já é conceituado. Li do André Braga O Sem Perdão, que é um policial. É o primeiro livro do André, e é um livro que é um livro muito interessante, porque é um livro que começa com um casal que está a celebrar com um jantar o seu aniversário de casamento, e a sua casa onde está a sua filha adolescente é assaltada. E acaba por conseguir avisar os pais, eles chegam a horas e percebe-se que há ali, se quiserem, uma vingança. Porque a pessoa que é baleada não é a filha, eles não acabam por não roubar nada, a pessoa que é baleada é o pai. Só que o André depois faz aqui uma reviravolta, quando tu achas que já está tudo decidido, de repente, uau, pronto, não está nada decidido. E eu estou muito curiosa por ver o que é que ele vai escrever a seguir, fiquei muito curiosa, gostei muito deste livro, é um primeiro livro muito, muito bom. A pessoa conceituada é alguém que eu comecei e acabei no sábado, o livro, porque não consegui parar. Começaste e acabaste no mesmo dia, uau! Não consegui parar. Mas isto já é habitual em ti, Maria João, porque tu és uma leitora ávida. 198 páginas, é o novo livro da Filipa Fonseca Silva, A Mulher por Trás da Parede. É um livro inquietante, é um livro perturbador, principalmente para nós mulheres, porque é a história, eu acho que não faço nenhum spoiler porque está na contracapa, é a história de alguém que tem durante 15 anos uma relação com um homem casado. A velha história de eu hei de largar a minha mulher. Pronto. O livro é brilhante, mas é muito angustiante. E a mim, porque... Por outro lado, é um livro muito interessante também, não só para a escrita da Filipa, que já nem vou falar disso, é uma Filipa que é completamente diferente de tudo o resto, e os últimos livros da Filipa li todos, O Elevador, E Se Eu Morrer Amanhã e O Admirável Mundo Verde, que têm temáticas e estruturas completamente diferentes. Este é quase um livro diarístico, é simultaneamente um discurso confessional, portanto é outra coisa. Mas talvez por causa disso mesmo, por ser quase como se fosse um diário ou uma confissão, a mim tocou-me assim sobremaneira. Porque as justificações que a mente humana arranja para criar um mundo ideal é algo surpreendente. E este livro é brilhante nessa aproximação. Portanto, estes foram os 2 que eu li. Estou a ler O Orgulho e Preconceito. Estou a ler, comecei hoje, e já vou na página 80, porque vou tê-la como convidada no sábado no Palácio Baldaia às 2h30 da tarde, a Margarida Damião Ferreira, À Noite Os Pés São Frios. Acho este título fantástico. E a capa também é muito bonita. É linda. É muito Joana, eu acho que é alguém que eu vou convidar para vir ao nosso podcast. Queremos. Porque é a história de... É o primeiro livro para adultos dela. Ela tem livros para crianças e tem poemas. Vai ser muito interessante conversar com ela no Dia da Poesia, porque dia 21 é o Dia da Poesia. E é uma história sobre uma mulher que é hospitalizada, já não é uma jovem, é uma mulher que já tem filhas mulheres, e é no fundo a conversa dela com a colega de quarto, e a forma como estas duas mulheres, colega de quarto dessa que ainda é uma mulher mais velha do que ela, é a forma como estas duas mulheres viveram a sua vida, veem o mundo, veem a sua relação com os filhos, veem a sua solidão do hospital. É um livro muito, muito interessante, também um livro que não é fácil, mas um livro que eu estou a gostar imenso, e que quero muito conversar com a Margarida no sábado e quero muito convidá-la para vir aqui ao nosso podcast. Sim. E é o último, eu juro. Queria ler ainda também durante este mês um livro de alguém que me fascina há muito tempo.
Eu sei que não é uma pessoa muito... quer dizer, nem toda a gente gosta dela, eu sei isso, mas eu acho que aquilo que ela fez, e tu me dirás melhor que é a tua área, aquilo que ela fez por jornalismo não pode ser esquecido. E é uma mulher que tem, no meu ponto de vista, uma vida, um acontecimento dramático na sua vida, que é aquela coisa que nenhuma mãe quer, que é a morte de um filho. E eu estou a falar da Judite Souza, e estou a falar da arte de curar a alma, que eu acho que é muito difícil. Curar o corpo é mais fácil do que curar a alma. Sim. E a Judite é uma pessoa que eu respeito muito como jornalista, porque acho que houve um período, tu és muito nova, és capaz de não te lembrar, mas eu lembro-me, há um período em que a Judite foi fundamental para o bom jornalismo em Portugal, pelo menos é essa a ideia que eu tenho, e é com essa ideia que eu tenho. Depois ela uma referência para mim que me formei em jornalismo, é uma referência na área, sem dúvida. Pronto. E este é um livro de... eu vou-te só ler o primeiro capítulo da contracapa para tu perceberes, e achei graça porque eu acho que vai ao encontro daquilo que tu estás a ler, porque diz: a arte de curar a alma. Judite Souza interpela-nos sobre as batalhas silenciosas que travamos diariamente, mas também sobre as âncoras que vamos ou não encontrando pelo caminho. E eu, depois de ler este parágrafo, tinha que ler este livro, porque acho que, vindo de quem vem, obviamente o livro vai estar bem escrito, é uma jornalista, claro. E portanto isso não me incomoda, mas quero muito. São 10 histórias de 10 mulheres e apesar de ser ficção, eu acho que é um livro que também tem muito da alma, acredito que tenha muito da alma da Judite Souza, e portanto eu resolvi que era este o livro que eu ainda ia ler agora durante este mês de março, porque esta coisa da alma é uma coisa que me começa... Primeiro, eu estou a ler muito mais não ficção do que ficção, é uma coisa... Pronto, eu todos os meses tenho um livro de não ficção, e não é por escolha, é por... eles vêm ter comigo. Vêm ter contigo, exatamente. E apesar de eu achar que algumas destas histórias provavelmente têm alguma ficção, mas provavelmente também são histórias que a Judite foi ouvindo ao longo da vida. Não sei, vou ver durante a leitura do livro, ainda não li, mas só o título já me leva a querer ler este livro. E pronto, e agora vamos ao nosso convidado. Vamos ao nosso convidado. Joana, e quem é o nosso convidado, afinal? O convidado deste episódio, e nós falávamos no início desta conversa que era alguém que queríamos há muito tempo trazer para explorarmos também aqui a temática do esoterismo e das teorias da conspiração, e o nosso autor de hoje faz da escrita criativa a sua ferramenta de trabalho, como guionista, como autor, como apresentador de podcasts também, já colaborou com telenovelas e minisséries, e enquanto explorador de vários géneros já atravessou os mistérios policiais e o humor, aqui as teorias da conspiração, que vai fazer parte desta conversa de uma forma geral, dando aqui também um saltinho depois no game show. Vamos tentar perceber aqui o que é que foi esta incursão também. A sua experiência no áudio, como eu estava a dizer, tomou forma concreta em vários projetos, colaborou a podcasts, projetos como o Niroscópio, de terror interativo, e o Sapiens, sobre história, e nestas duas incursões vamos percebendo também o seu interesse pelo lado mais obscuro e imersivo da narrativa, e também pelo rigor que é necessário para contextualizar factos e separá-los da ficção. E isto é muito importante porque durante a pandemia o nosso convidado criou o podcast Teorias da Conspiração, o podcast do qual eu sou muito fã, e entretanto juntei aqui a Maria João também nesta legião de fãs, verdade? E que conta até à data, pelo menos de gravação deste episódio, com 66 episódios, e teve aqui já duas extrapolações que eu também estou muito curiosa para saber como é que aconteceram, porque depois temos o Teorias do Esoterismo e o Teorias do Apocalipse dentro do Teorias da Conspiração, e aqui o foco não é apenas o rumor à volta de um determinado tema, mas também as explanações e as paranoias que se criam à volta do mesmo. Conduziu ainda outro podcast, outro projeto, do qual falamos quando falamos de livros na Radar, do que falamos quando falamos de livros na Rádio Radar, e
acho que deixámos aqui muito espaço para a curiosidade também dos nossos ouvintes e acho que está na altura, Maria João, de adentrarmos aqui nesta toca do coelho. Acho que o Renato, que é o nosso convidado, o Renato Rocha, explora muito aqui esta questão de entrarmos na toca do coelho e ele é o autor deste livro que foi recentemente editado pela Planeta, em fevereiro deste ano, portanto há um mês, e este livro chama-se Não Acredites em Tudo, como as teorias da conspiração nos tentam manipular. Como estava a dizer há pouco, as teorias da conspiração vão estar aqui a acompanhar-nos durante esta conversa e é uma honra tê-lo aqui noutro podcast e a ouvi-lo agora nos meus fones, mas a estar a vê-lo ao mesmo tempo que estou a gravar isto. Isto para mim é incrível. Portanto, seja bem-vindo, Renato Rocha, à palavra que fica. Bem-vindo. Olá, olá, Maria João, olá, Joana. Foi uma generosa apresentação. Esse senhor tem um currículo realmente extraordinário, tem um currículo muito longo, já fez imensas coisas. Espero estar à altura desse currículo da minha página de LinkedIn. Vamos ver como é que corre. E vamos ver que tu és mais do que uma página de LinkedIn, que isto aqui é um exato. currículo que tem muita coisa para explorar. Olha, e primeiro que tudo, deixa-me dizer que este é um livro que toda a gente devia ler hoje em dia, porque levanta aqui problemáticas e levanta aqui, chama-nos a atenção para algumas coisas onde a nossa ingenuidade e o desconhecimento podem nos fazer cair. E eu queria começar exatamente por te agradecer este livro, porque eu acho que é importante nós estarmos alerta, principalmente para um mundo que ainda começa a ser novo, acaba por ser novo para todos, não só independentemente da idade. E era por aí que eu queria começar. Muito obrigado. É sempre bom quando um interesse nosso de repente é relevante. Às vezes nós temos que forçar essa relevância, não é? Nós, como autores, escrevemos qualquer coisa e temos que tentar explicar às pessoas, não, atenção, pensem lá nesta perspectiva. E o feedback que eu tenho recebido, muito generosamente, é de pessoas a dizer-me, ok, finalmente alguém escreveu sobre isto e este tema é importante para a idade em que vivemos. Não foi esse o único ímpeto para fazer o livro, mas está a ser uma positiva descoberta saber que há tanta gente do outro lado interessada nestas temáticas. Por isso, muito obrigado. Joana. Mas podemos aqui começar já pelo teu livro, ainda bem que a Maria João trouxe já esta questão para iniciar a conversa. Eu quero também agradecer-te por este livro e por ele ser também uma extensão de um podcast do qual eu sou tão fã. Mas como é que começou este teu interesse pelas teorias da conspiração? Como é que tu entraste nesta toca do coelho? Bom, eu sou guionista, realmente a minha área é a escrita criativa no geral. Agora há até a tendência de apelidar estas pessoas de storytellers, é um tema que está muito na moda, portanto eu diria que na definição de algumas pessoas eu até posso vir a ser um storyteller, ou pelo menos considerado como tal, e para mim as teorias da conspiração sempre me interessaram muito porque existem na fronteira entre a ficção e a realidade, ou seja, elas apropriam-se de elementos históricos e factuais da realidade em que nós vivemos, mas misturam-lhes ficções, paranoias, distorções, e isso do ponto de vista de quem escreve, de quem gosta de criar mundos ficcionais a vários níveis, quem gosta de personagens interessantes, por vezes excêntricas, por vezes trágicas, por vezes preocupantes ou assustadoras, é um universo, não sei, para mim quando eu comecei a mergulhar nele foi um bocado um descobrir que havia aqui uma metacategoria, que era as teorias da conspiração, que era mais interessante do que simplesmente estar a olhar para cada uma delas ou para duas ou três. Todos nós conhecemos duas ou três, se calhar 5 ou 6, mas olhar para teorias da conspiração no geral foi aqui como um bocadinho como vamos a uma livraria e chegamos a uma nova categoria de literatura ou de tipologia de livros que nem sequer sabíamos que existia, não é? E de repente descobrimos que há ali todo um mundo. E depois comecei a pesquisar sobre isso e muito rapidamente surgiu a oportunidade com a Bruá Podcast de fazer um podcast sobre teorias da conspiração. Ou seja, eu não tinha muito material propriamente preparado, tinha este interesse, já tinha alguma bibliografia, já conhecia alguns documentários, já conhecia algumas pessoas, mas o podcast foi quase a desculpa
para eu poder perder madrugadas da minha vida a ouvir sobre reptilianos humanoides ou ver documentários sobre terraplanismo. Não é uma coisa fácil de justificar, nem a mim próprio, nem aos avós, nem à família, nem aos amigos, nem à namorada, e portanto o podcast serviu como essa desculpa. E depois, com o passar do tempo, lá está, Joana, como disseste, o programa apareceu exatamente em 2020, portanto foi no período da Covid-19 em que muita gente pela primeira vez acordou para a temática das teorias da conspiração como fenómenos sociais e como fenómenos políticos, e com consequências para a vida prática e não só como histórias um bocadinho à margem da atualidade. E por isso deu-se esse acidente histórico muito positivo, que eu estava a falar de um tema que era extraordinariamente relevante para a altura, que era um tema que me interessava e era um tema para o qual eu tinha a plataforma. E, eventualmente, o livro, que não é o podcast, mas o livro acaba por ser um irmão ou um primo do podcast, que tem o seu próprio argumento e a sua própria mensagem, digamos, mas acabou por vir daí. Portanto, eu acabei por tornar uma espécie de mini, eu não diria autoridade nem especialista, mas quando as pessoas pesquisam sobre teorias da conspiração em Portugal aparece o meu nome. Não foi propositado, eu não decidi iniciar uma carreira no conspiracionismo ou na teoria da conspiração, mas acabou por acontecer por eu seguir a minha curiosidade e por ter pessoas que me dessem essa plataforma, digamos. E como é que tu navegas nessas fontes de informação? Como é que é a tua pesquisa? É um tema complicado, porque depende tema para não tema. Está lá escrito, não é? Isto é uma teoria da conspiração. Por vezes está, se bem que, lá está, para construir qualquer coisa sobre teorias da conspiração, nós encontramos um espectro de fontes, e os dois limites são a apologia absoluta a essa teoria da conspiração, portanto, o blog ou documentário do terraplanista a explicar porque é que a Terra é plana, e do outro lado, o historiador, o sociólogo, o cientista a explicar. Há um fenómeno chamado terraplanismo, em que as pessoas dizem que a NASA, em conspiração com os governos mundiais e com as empresas de aviação e não sei o quê, dizem-nos que a Terra é esférica. Pronto. E depois, dentro disto, há uma data de criadores, conteúdos, fóruns de internet, livros, enciclopédias, tudo o que se possa imaginar, e portanto é preciso ir buscar a fontes de informação muito variadas. É preciso ser sempre cético, mas estar sempre aberto àquilo que vai lá estar e não pôr imediatamente de parte. Ou seja, o tipo de conteúdo que eu faço, tanto no podcast, mas também para o livro, o vídeo de YouTube de 3 horas e meia, extraordinariamente mal produzido, na cave da mãe, por um senhor que tem 150 visualizações, é uma fonte interessante, não é uma fonte a pôr de parte, é uma fonte interessante. Portanto, normalmente aquilo que tornaria uma fonte de informação algo que faria com que nós a colocássemos de parte, no meu caso, é um bom argumento para eu a consumir e para ver o que é que lá está. Mas é um exercício que nem sempre é fácil, e há um constante choque com a minha própria ignorância e com a minha própria capacidade ou incapacidade de discernir a verdade ou a mentira daquilo que eu estou a ler. É muito comum ler uma fonte conspiratória e perceber: eu não tenho contra-argumentos para isto, eu não percebo o suficiente de física ou cosmologia ou arqueologia ou paleontologia. Portanto, eu sei que este senhor é um teórico da conspiração, mas eu sei porque outras fontes me dizem que ele é, mas eu não tenho informação. Então lá vou eu à enciclopédia, lá vou eu ao livro, lá vou eu à biblioteca municipal, lá vou eu ligar a um amigo que percebe do assunto, tentar descortinar a coisa. Portanto, é um navegar à vista, com muitas tempestades pelo meio, mas acho que é isso que torna o tema tão interessante, e eu acho que o facto de eu o ter digerido para o leitor é fixe, porque sabem que estão, não sei se sabem logo que estão em boas mãos, mas acho que percebem que podem minimamente confiar em mim, Claro. que eu estou ali num equilíbrio. Pelo menos tentei estar. Percebemos, sim, senhora.
Sim, sem dúvida. E com tanta desinformação, Renato, que há neste momento, tantas teorias absurdas na internet que tu provavelmente já te cruzaste com muitas deste género, qual é que é o teu critério aqui depois para decidir que vale a pena fazeres um episódio inteiro dedicado a esse tema? Uhum. É uma escolha um bocadinho intuitiva da Uhum. minha parte. Às vezes é só apetece-me. Vamos ver até onde é que isto vai parar. Sei que há uma teoria sobre um tema qualquer. Vamos ver, vamos descobrir. Às vezes não corre bem, às vezes não há informação suficiente, às vezes não é suficientemente rico para fazer um episódio ou para dar um capítulo de um livro. Outras vezes dá 3 ou 4 ou 5 episódios e podia ficar a vida toda. Há coisas surpreendentes, por exemplo, lembro-me uma coisa que acabou por ser um episódio duplo, que não está no livro, mas que me surpreendeu, foi a teoria da Terra Oca, a noção de que o planeta Terra é uma esfera oca e que lá dentro vivem ou civilizações ou criaturas, ou dinossauros ou criaturas mitológicas. Eu achava que aquilo era uma tontice, ninguém acreditava naquilo, e deu horas de conteúdo e demorou-me semanas a preparar e dei por mim a ler as coisas mais extraordinárias, desde o Júlio Verne até ao péssimo documentário de YouTube feito o ano passado, deu para ir a tudo. No livro já foi um bocadinho diferente, porque no livro eu queria construir um argumento específico, ou seja, eu com o livro queria dar ao leitor uma espécie de guia para perceber porque é que as teorias da conspiração nos conseguem manipular, ou seja, que erros de Uhum. raciocínio, que falácias lógicas, que insuficiências mentais da nossa parte estão presentes no processo de nos tornar paranoicos. E isso para mim era interessante escrever para o grande público sobre isso. Porquê? Porque são tudo fenómenos que podem acontecer a qualquer um de nós. Ou seja, não há muitas coisas no fenómeno conspiratório que não possam acontecer até à pessoa que considera que é muito inteligente, que é muito informada, que tem muitos estudos. Eu costumo dizer que há teóricos da conspiração doutorados e há céticos com a 4ª classe. A ideia de que o teórico da conspiração é um chalupa que vive assim à distância e à margem da sociedade não é verdade. Há engenheiros, médicos, chefes de Estado, padres jesuítas, intelectuais, escritores. E, portanto, eu queria desmistificar um bocadinho essa ideia pública do teórico da conspiração como um monolito da chalupice, explicar que a coisa é mais difícil que isso e esperava eu, através das várias conspirações que conto no livro, fazer com que o leitor ficasse mais sensível à sua própria fragilidade em relação à má informação Uhum. e perceber que se tivesse lido o livro errado no momento certo, ou o livro certo no momento errado, depende da perspectiva, se calhar em vez de ter um grande interesse pela arqueologia do Egito, se calhar agora acreditava em astronautas antigos. Ou se em vez de gostar muito da ciência da nutrição, se calhar era anti-vacinas. E explicar que isto é um fenómeno que pode acontecer a todos, acho que é uma coisa saudável e estou a gostar porque vejo que os leitores estão abertos a esse exercício e a esse desafio, digamos. Portanto, o critério para o podcast e para o livro é ligeiramente diferente, porque Uhum. não é apetece-me esta semana, no outro eu queria mesmo, eu e a Planeta, a editora, como é lógico, construímos esta premissa básica e depois é, ok, que teorias, claro, obviamente tentando ir aos greatest hits, não é? Tentando ir ao 11 de setembro, à ida à lua, aos reptilianos, o Alex Jones, o Trump, que é uma seca, estamos todos exaustos de ouvir falar do Trump, mas o Uhum. Trump é essencial para perceber o mundo paranoico contemporâneo. Portanto, os greatest hits estão lá todos. Se isto fosse um álbum dos Beatles, estavam lá as músicas todas favoritas. Mas também houve esse critério de cada teoria iluminar uma parte do nosso pensamento e tentar dar às pessoas essa noção. E o Renato ficou mais desconfiado depois dessa análise toda em relação às pessoas e em relação às instituições? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Porquê? Parte, a grande raiz do pensamento conspiratório
ou a característica que se encontra em todas as teorias da conspiração é de facto uma falta de fé nas instituições Uhum. e na própria noção de conhecimento coletivo, ou seja, o teórico da conspiração acredita que ele próprio pode ser o seu próprio editor, jornalista, cientista, psicólogo, médico, etc. Curiosamente, normalmente não faz isso para todos os domínios da sua vida. Eu costumo brincar que o teórico da conspiração vai ao contabilista e vai ao mecânico. Não pressupõe que pode ele sozinho arranjar, mas pressupõe que pode deixar de ir ao médico, por exemplo, para certas doenças. Uhum. É um fenómeno curioso porque funciona só para umas partes e não para as outras. Mas esta desconfiança das instituições, muitas vezes, e mais um motivo para não acharmos os teóricos da conspiração também assim tão loucos, a história está cheia de conspirações verdadeiras, está cheia de instituições corruptas, está cheia de maus incentivos ou erros ou mentiras jornalísticas, científicas, políticas, económicas. Todas as pessoas que nos estão a ouvir já têm na cabeça 4 ou 5, eu poderia acrescentar centenas, mas isso as teorias da conspiração são, em parte, uma resposta a essa sensação de que se eu confiar demasiado, mais cedo ou mais tarde vão enganar-me. Mais cedo ou mais tarde eu vou ser prejudicado. Depois podemos discutir a que nível é que esse ceticismo pouco saudável nos pode levar Uhum. e pode levar-nos a sítios muito negros. Mas não é absolutamente uma loucura pensar que o teórico da conspiração, na sua paranoia, não está minimamente justificado pela história e um dos capítulos que eu gosto mais do livro é sobre teorias conspirações verdadeiras, ou seja, coisas que, ao descrever a quem não as conheça, parecem teorias da conspiração, mas que foram demonstradas pela história e aconteceram na história. Um que eu não desenvolvo muito no livro, que é um dos meus favoritos, é a Operação Paperclip, que foi logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Os americanos e os ingleses colaboraram para agarrarem todos os cientistas nazis que conseguissem encontrar para levar para os respectivos países, não fossem esses cientistas nazis irem parar à União Soviética e como foreshadowing para aquilo que seria a Guerra Fria, dar à União Soviética uma grande vantagem tecnológica. Portanto, esta ideia de que duas democracias ocidentais foram raptar/recrutar cientistas nazis, e foi graças a cientistas nazis que nós fomos à Lua, por exemplo, parece uma coisa completamente inventada pelo Alex Jones, mas é 100% histórica. E, portanto, aprender sobre teorias da conspiração é, em parte, pensar, oh diabo, então e agora o que é que eu faço com isto? Ou seja, Uhum. agora quando eu abro um livro de história ou quando vejo o telejornal e quando me garantem que isto é assim ou que isto é assado, eu admito que o meu cérebro vai imediatamente para eu tenho que ler melhor sobre isto. Normalmente quando o grau de certeza é muito, ou quando o consenso é muito homogéneo e muito ensurdecedor, o pequenino teórico da conspiração que eu já tenho a viver dentro da minha cabeça carrega lá nos botões e diz, Renato, quanto mais consensual, mais motivos tens para ires ouvir o outro lado. Por isso, nesse sentido, sim. Nesse sentido, posso dizer que fiquei um pouco mais desconfiado. Algumas pessoas diriam que fiquei mais paranoico, mas tento mantê-lo a um Uhum. nível saudável, a um nível saudável e construtivo, espero eu. Olha, no seguimento do que estavas a dizer, não sei se haverá propriamente uma resposta para esta questão, mas porquê que tu sentes que as teorias da conspiração acabam por se tornar mais populares, especialmente quando assistimos a grandes eventos globais? Porque há esta necessidade de pertença de alguma forma, encontrar aqui mais conforto para o facto de existir outra teoria, ou de alguma forma também acaba por ser uma sensação de controle da realidade? O que é que tu sentes? Qual é que é a tua opinião relativamente a isto? Eu concordo com essa ideia e se lermos psicólogos e sociólogos que já se dedicam a estudar as teorias da conspiração, é mais ou menos consensual que a teoria da conspiração ajuda a trazer ordem a eventos que são muito disruptivos. Uhum. Pode ser eventos que são incompreensíveis, por exemplo, o período da Covid, da pandemia, foi um bom exemplo. O que é este vírus? Quantas pessoas é que vai matar? Quantos dias vamos ficar trancados em casa? Uhum.
é um evento que traz muita incógnita, outras vezes são eventos de profundo choque emocional, a morte da princesa Diana, o 11 de setembro, eventos que são aquilo que são, factualmente, não há grande, quer dizer, não havia dúvidas que a princesa Diana tinha morrido, mas as circunstâncias podiam estar a ocultar qualquer coisa. Portanto, sim, as teorias da conspiração surgem, propagam-se, ganham com este terreno fértil ou da incompreensão, ou a incompreensão emocional, ou da incompreensão mesmo factual da realidade. Se bem que por vezes isso dá origem a teorias da conspiração, outras vezes acontece um fenómeno oposto, que é quando um evento acontece, quando as pessoas já têm uma teoria da conspiração pré-estabelecida, tentam encaixar esse evento na sua teoria da conspiração. Ou seja, quando acontece, por exemplo, o caso do Alex Jones, um dos grandes teóricos da conspiração americanos e uma das figuras que acho que daqui a 50 ou 60 anos, quando se escrever sobre a história do mundo e sobre a história dos Estados Unidos, tem que haver vários capítulos sobre o Alex Jones, porque ele representa um tipo de paranoia americana muito importante de entender, especialmente no mundo da internet. O Alex Jones é excelente nisso, quer dizer, há um evento qualquer, como o tiroteio em Sandy Hook, por exemplo, que ele depois transformou numa... ele sozinho não, mas aproveitou para as suas teorias da conspiração. Existe um evento e, mesmo quando não há explicação nenhuma, mesmo quando não se sabe quase nada, aquele evento já está apropriado pela minha teoria da conspiração e já encaixa perfeitamente na minha teoria da conspiração. Portanto, também se nota que não é só um instinto de tentar dar explicação a um mundo caótico, é apropriar-me do caos do mundo para alimentar a minha noção de ordem que eu já tenho pré-estabelecida na minha cabeça. E portanto acho que funciona nos dois sentidos, mas sim, há sem dúvida essa força psicológica, e eu acho que é uma coisa, lá está, que todos nós, de certa forma, todos nós conseguimos compreender, não é? Essa quase obsessão com, mas porquê? Mas quem é que beneficia, quem é que ganhava em riscar-me o carro? Quem é que me fez isto? Quem é que se está a tentar vingar de mim? Ou quem é que... E se calhar não, se calhar foi um indivíduo que passou lá e sem querer riscou-nos o carro. Mas esta tendência de projetar agência em coisas que podem estar não relacionadas e que podem ser aleatórias é uma tendência profundamente humana, e em momentos destes vem ao de cima com ainda maior intensidade, eu diria. Claro. Qual foi a teoria mais estranha que alguém já te contou? E que tu achaste assim, uau! A definição de estranho no universo das teorias da conspiração não é a mesma que no mundo normal, porque estranho pode ser interpretado como distante da realidade e da normalidade, não é? Mas aí uma terra plana, uma coisa assim. A minha favorita, aquela que eu acho mais estranha, mas que ao mesmo tempo me fascina mais pela sua brutal complexidade e precisão interna, é a teoria dos reptilianos humanoides, muito defendida por um senhor britânico chamado David Icke, que começou como repórter de desporto da BBC, depois ali nos anos 80 foi à América do Sul, teve um despertar espiritual, diz que ouviu umas vozes, converteu-se numa espécie de guru New Age, quando o New Age já estava ali um bocadinho a descer, final dos anos 80, início dos anos 90, já não era aquilo que tinha sido nos anos, na Age of Aquarius, e o David Icke faz a transição para o mundo do conspiracionismo e desenvolve e propaga esta noção dos reptilianos humanoides, segundo o qual o nosso universo é uma construção holográfica construída pelos reptilianos humanoides, que são seres de outra dimensão, que ganham na nossa dimensão a forma de répteis, e esses répteis estão no topo das pirâmides das elites mundiais, são eles que controlam as linhagens que dominam o mundo, as casas reais, os faraós, os imperadores da China, hoje em dia os banqueiros, uma relação muito complicada em David Icke com o antissemitismo e com a ideia de sangue judeu e todos esses tropes antissemitas que nós podemos imaginar, e portanto o David Icke explica
todo o mundo, desde o início da sua história até todas as notícias que nos aparecem. É possível ver o noticiário das 8 completamente distorcido, mas ainda assim internamente consistente pela lente do David Icke. Eu descreveria isso como estranho, mas descreveria isso também como brutalmente fascinante, porque é como ler um grande épico de ficção científica misturado com a nossa história também. O nível de criatividade e de sofisticação narrativo que tem que estar presente num indivíduo para conseguir explicar tanta coisa com répteis é realmente extraordinário. Mas eu diria que é estranho. Eu diria que seria a minha resposta à pergunta da estranheza. Não, Referiste essa. desculpa, Sim, Joana. não, diz Maria João, Eu diz. estava a pensar exatamente isso. Em que medida é que para um guionista isto não é um mundo também fascinante? Porque isto é, sei lá, tu já falaste em Júlio Verne, já falaste em narrativa, já falaste em storytelling, quer dizer, depois a tua base é ser guionista. E eu estava aqui, eu que sou de literatura, estava aqui a pensar, mas isto deve ser muito fascinante para alguém que, no fundo, também cria mundos, não é? Porque um guionista cria mundos. Pode não ser uma teoria da conspiração, mas é uma criação ficcional também. Não, e devo dizer, aproveitando a oportunidade, estamos num podcast muito sobre livros e sobre leitura, 2 dos meus autores favoritos são os 2 grandes ficcionistas de teorias da conspiração. O primeiro é o Humberto Eco, que Claro. como ninguém, especialmente no Pêndulo de Foucault, mas depois também no Cemitério de Praga, em que ele agarra mesmo nas origens dos protocolos dos sábios de Sião, e fala ali dos medos antimaçónicos do século XIX, mas em particular no Pêndulo de Foucault ele faz a grande paródia, a grande desconstrução do pensamento paranoico e conspiratório. Para quem não conhece, o Pêndulo de Foucault é sobre 3 editores de uma pequena editora italiana de livros esotéricos que se dedicam a construir uma coisa que eles chamam o plano, que é uma teoria da conspiração que explica toda a história, e depois confrontam-se com uma coisa preocupante, que é um grupo de pessoas que efetivamente acredita no plano e que vem-lhes bater à porta e dizer: como é que vocês descobriram o plano? E eles não sabem como lidar com este problema epistemológico e semiótico, como só Humberto Eco podia fazer. O segundo autor é o Thomas Pynchon. É ligeiramente menos conhecido cá em Portugal, até porque ele é brutalmente difícil de traduzir. Ele é um autor americano, mas faz ali uns floreados com a linguagem muito pós-modernistas, mas ele no Leilão do Lote 49 e no Vi também em parte, mas em todos os seus livros, a ideia de teoria da conspiração, a ideia de sociedade secreta, a ideia de um indivíduo perdido em 30 sociedades secretas com símbolos e a tentar interpretar o mundo é uma constante. Sim, este universo é super rico, não só dessa forma mais direta, digamos, mas porque os melhores capítulos do livro e os melhores episódios do podcast são quando há figuras fascinantes, figuras trágicas, horríveis, desagradáveis. Eu ainda não sei muito bem o que é que eu sinto sobre o David Icke ou sobre o Alex Jones. Tenho um fascínio brutal por eles. Às vezes apetece-me dar-lhes um par de estalos, outras vezes apetece-me dar-lhes um abraço. O que é que te aconteceu para tu te transformares neste monstro, neste colosso gigantesco que só diz asneiras? E portanto dessa perspectiva de tentativa de compreender o outro e compreender a sua narrativa e os seus altos e baixos e os seus plot twists todos, para quem escreve, as teorias da conspiração são um manancial infinito. Eu ainda não converti isso em ficção, talvez um dia consiga dar esse salto. Ainda não me atrevi a isso, porque acho que das duas uma, ou ia ser um romance de 1500 páginas e ninguém ia ler, ou então ia dar só em maluco. Pode ser que aconteça, mas é um universo riquíssimo, sim. Eu estava a ouvir-te, Renato, eu não sei se já tiveste a oportunidade de ver o filme, ele está atualmente no cinema, que é O Testamento de Anne Lee, e é sobre uma seita, os Shakers, uma seita do século XVIII, salvo erro, é com a Amanda Seyfried do filme, e eu acho que daria um ótimo episódio para Teorias da Conspiração, porque tem muito potencial. Acho Sim, que eu já vai ter aqui muitos requisitos.
Já vi a trailer, como dizia o Hermano Uhum. José, já vi, sim, tem muitos o universo dos cultos, dos esoterismos, estas coisas, apesar de tecnicamente não serem teorias da conspiração, porque Sim, os senhores doutores andam à batatada há vários anos a tentar definir efetivamente o que é uma teoria da conspiração, e não é muito fácil, e não é super consensual, mas anda tudo à volta destas temáticas. Sim, geralmente quem gosta de sim. teorias da conspiração gosta de cultos e gosta de esoterismo e gosta desses universos, e quem gosta desses universos depois vem para as teorias da conspiração e pensa: opa, caramba, que maravilha, tenho aqui muito Exato. por onde mexer, sim, sim. E eu peguei neste tema do filme precisamente porque depois dentro do Teorias da Conspiração no podcast tu tens o Teorias do Esoterismo e tens o Teorias do Apocalipse. Foi também porque lá está, sentes que estas temáticas acabam por andar sempre de mãos dadas com as teorias da conspiração? Em parte foi uma vontade de arejar a sala. Uhum. O podcast já durava há muito tempo só com teorias da conspiração, e nós decidimos criar ali fazer uma coisa diferente, por motivos distintos. O esoterismo, é um universo dentro do qual eu nunca entrei muito, ou seja, consumo em filmes, em livros, mas não de mergulhar nele, e estou a ter agora essa oportunidade e estou a convencer-me a mim próprio de que é um mundo fascinante, e não está a ser difícil, porque é um mundo fascinante, se bem que estou a sentir aquilo que sentia há 5 ou 6 anos com as teorias da conspiração, portanto, Uhum. sinto que abri uma janelinha e está uma paisagem gigantesca à minha frente, e eu comecei por tirar uma flor de um cantinho, mas ainda há muito Uhum. por onde explorar. O Apocalipse não tem uma relação tão direta. Eu nem me lembro muito bem de onde é que vem esta ideia de fazer coisas do Apocalipse. Não sei se fui eu, se foi o Luís Souza da Bruá, que nós discutimos muito e fazemos assim esses brainstorms, mas pensámos que seria interessante cada episódio ser sobre um fim do mundo. Já fizemos sobre o apocalipse bíblico, sobre a possibilidade de um asteroide bater na Terra, sobre o apocalipse zombie, já fizemos várias formas do mundo acabar. No fundo é um podcast para animar a malta, para deixar-nos a todos mais contentes e mais felizes. Acho que o fim do mundo paira sobre nós, de várias maneiras, quer seja a ameaça nuclear que nós achávamos que tinha ficado despachada ali no início dos anos 90, depois com o filme do Oppenheimer e com as notícias agora, de repente voltamos aqui ainda no outro dia o Macron foi fotografado ao lado de uma ogiva gigantesca que parece uma coisa Uhum. tirada de um filme do Kubrick, não é? O aquecimento global é a grande bigorna que paira sobre. Acho que a minha geração sente muito isso, não é? Sente esta noção de que futuro é que será este, e portanto foi a minha maneira, se calhar, de coçar essa comichão existencialista e ver, ok, se um asteroide vier para a Terra, alguém está a pensar nisso? E, por exemplo, nesse caso a resposta é sim, estão, e já houve testes, e não correu tão bem como estavam à espera, mas pode ser que a gente se safe. Portanto, descobre-se sempre qualquer coisa interessante a olhar para estes temas mais, como é que eu ia dizer? Mais esotéricos, se calhar. Uhum. Renato, a culpa é sempre do dinheiro? A culpa é sempre do dinheiro. No Uhum. universo das teorias da conspiração, Uhum. muitas. Curiosamente, a ideia do dinheiro, da riqueza, está presente em muitas teorias da conspiração. Uhum. A ideia de quem lucra com, mas geralmente é mais quem beneficia, no sentido mais lato, mais Claro, genérico do claro. termo. Uhum. Há paranoias com a grande paranoia e uma das mães das teorias da conspiração contemporâneas, que é o antissemitismo, e o antissemitismo especificamente contra a figura do judeu como membro de uma elite minoritária que enriquece à conta do desastre alheio e das guerras e das pandemias, e portanto até as provoca para enriquecer.
há motivos históricos que nós exploramos no livro para isso, por motivos teológicos católicos. Os judeus ficaram com a responsabilidade de lidar com o dinheiro, de fazer empréstimos, de fazer uma série de questões financeiras, e portanto acabaram eles por aglomerar ou por ficar com o controle da riqueza de príncipes e de reis ao longo da história da Europa, e portanto por este acidente teológico dos católicos, os judeus coitados ficaram com a má fama de gostarem muito de amealhar, e é daí que vem a ideia de fazer judiarias, que é uma expressão que ainda se ouve em alguns ainda cá em Portugal, e portanto a grande mãe de muitas teorias contemporâneas, o antissemitismo tem muito a ver com isso, com esta ideia da riqueza amealhada, o ouro lá em Fort Knoxville, nos Estados Unidos e tal. Depois há as paranoias com o George Soros, com os Rothschilds, todos judeus, curiosamente ou não, mas normalmente as teorias da conspiração não se ficam só pela parte financeira, ou seja, as teorias da conspiração até preferem coisas como o 11 de setembro foi provocado pelo Bush e pelo Cheney para conseguirem invadir o Iraque, não para lucrar diretamente, mas para fazer qualquer coisa. Portanto, sim, no final há um benefício económico, mas geralmente o dinheiro não é a principal. Por exemplo, os Estados Unidos simularam a ida à Lua para ganhar, junto da opinião pública, a corrida espacial contra a União Soviética. Pronto, isto poderia ser visto como uma vitória do capitalismo sobre o comunismo soviético e tal, mas na verdade ali é mais enganar, mentir, manipular, manobrar. Essa é a grande paranoia do teórico da conspiração. Se essa manobração é feita com dinheiro, pois perfeito, eles ficam todos contentes, mas muitas vezes não é esse o foco. Há de haver motivos antropológicos ou psicológicos para isso, que é estranho, não é? Deveria ser tudo a ver com dinheiro. Não sei porque não é, e pode dar vou escrever aqui como um bom capítulo para uma sequela do livro ou para um episódio do podcast. Há que tratar disso. Vale a pena investigar. Obrigado pelo tema. Não sei. Joana, estavas a perguntar como é que eu tinha as minhas ideias. É assim, estou numa conversa e digo, olha, por acaso é uma boa, e aponto num post-it, cola ali no meu A3, que já está todo cheio de post-its, e fica. Perfeito. Olha, tu que estás muito por dentro deste universo, Renato, qual é que é a teoria da conspiração que neste momento está assim mais na moda? Que é uma tendência nas redes sociais, no boca a boca? Eu diria que é a história... não é bem uma teoria da conspiração, mas já foi mais. Refiro-me à história do Jeffrey Epstein, que tem um percurso muito interessante. Eu tenho uma relação de amor-ódio com a história do Jeffrey Epstein, porque eu já sabia disto quando o fiz, mas eu sabia que era o capítulo do livro que ia mais depressa ficar desatualizado, e eu consegui ainda pôr um PS no fim desse capítulo a dizer, enquanto estava a editar o livro aconteceu isto, mas entanto já aconteceram 30 outras coisas. Mas para mim contar a história do Epstein era importante, porque... para quem não sabe, neste momento Jeffrey Epstein parece ser um grande, além de ser um predador sexual de menores, era um centro de uma rede financeira com uma teia ou com tentáculos, independentemente da metáfora animal que lhe quisermos dar, desde Inglaterra, Estados Unidos, banqueiros, políticos, até o desgraçado do Noam Chomsky e do Lawrence Krauss estão lá metidos por causa de financiamentos que ele fazia ao MIT, a Harvard e a uma série de projetos científicos. Portanto, é essa figura meio misteriosa, uma espécie de Tom Ripley, ainda mais negro que o Tom Ripley da Patricia Highsmith. No universo conspiratório, o Jeffrey Epstein tornou-se extraordinariamente importante em 2019, que foi quando ele morreu na prisão, depois de ter sido detido pela segunda vez na sua vida por tráfico de menores e acusação de abuso sexual de menores. O que é que acontece? Em 2019 ele suicida-se na prisão, sendo que aqui a palavra suicida-se merece algumas aspas, porque do ponto de vista conspiratório ele foi assassinado na prisão, e
2019, 2020 aconteceu ali uma coisa chata que foi a Covid, que cilindrou completamente esta história, mas durante muito tempo a morte do Jeffrey Epstein, que os teóricos da conspiração viam como uma figura quase messiânica, porque confirmava a grande paranoia conspiratória de haver uma elite que abusava de menores e que nas sombras manobrava as finanças mundiais e juntavam-se todos, ainda por cima numa ilha deserta, iam de avião privado, quer dizer, é perfeita, é a construção perfeita. O Jeffrey Epstein, durante muito tempo, foi uma teoria da conspiração populista, de direita, trumpista, do mundo MAGA, que, por mudanças de circunstâncias políticas e mediáticas, quando Trump volta para a Casa Branca, dá-se um fenómeno filosófico ao qual que eu apelido de já se pode, que é, há um momento ali de mudança o meu avô está-me sempre a dizer para eu ter cuidado com as palavras estrangeiras que eu uso nestas coisas, mas tenho que usar um conceito que é Overton Window, a janela de Overton, ou seja, aquilo que é legítimo ou possível discutir em determinada sociedade, em determinada altura, e de repente há assim umas mudançazinhas, pronto. E eu chamei isto já se pode. E há 1 ano e meio, 2 anos, o Epstein de repente explode porque a malta descobre que o Trump era muito amigo do Jeffrey Epstein. E, portanto, um indivíduo que estava associado a teorias da conspiração, e andam os malucos a dizer que ele se suicidou na prisão, que disparate, ele, pronto, era um pederasta perigosíssimo, mas acabou esta história. E quem está muito preso nisso é porque tem assim umas paranoias um bocado mal resolvidas na cabeça. De repente é uma das grandes histórias do início do século XXI, eu diria, pela forma como revela temos mesmo a sensação de que afastámos um véu e olhámos para os bastidores de uma peça de teatro, não devíamos estar a ter acesso a isto que estamos a ter, não é? Há um comentador que uma vez falou do Epstein que diz: tropeçámos numa estrutura que devia estar invisível. Alguém cometeu o erro de pôr esta estrutura cá para fora e nós, no público, não devíamos estar a ter acesso a isto. E estamos a descobrir que há uma rede, com o Jeffrey Epstein no centro e quem sabe com outras pessoas, que mexe com muita gente poderosa, que mexe com pederastas, que mexe com as finanças mundiais, que mexe, no fundo, com os grandes ingredientes de muitas paranoias. Como é que nós lidamos com isto? Ajudem-me, porque eu também não sei, porque é um daqueles momentos em que apetece-me ligar a um amigo paranoico e dizer: diz-me lá tu, o que é que mais tu achas sobre a atualidade, porque pode ser que tu de vez em quando estejas mais certo do que o mainstream que está lá para nos ensinar a ver o mundo corretamente. Claro que, do ponto de vista, no geral, é melhor não confiarmos no Alex Jones, é melhor confiarmos no chamado mainstream, mas de vez em quando ocorrem estes fenómenos que eu adoro, porque são de facto um agitar nas nossas certezas e na nossa autoproclamada capacidade de distinguir aquilo que é paranoia e aquilo que é sermos um cidadão sério que tira conclusões racionais ao ler os jornais e ao assistir ao noticiário. Nós gostamos muito de pensar que somos essas pessoas e depois vem um Jeffrey Epstein e cilindra esta ideia completamente. Por isso, eu diria que sim, acho que é a teoria da conspiração do momento, e independentemente de todas as coisas terríveis e importantíssimas que estão a acontecer no mundo, acho que é uma história muito importante e ainda vamos descobrir muita coisa mais, muita coisa, espero eu, que se venha a descobrir mais. Acho que só olhamos para a ponta do iceberg, na verdade. Oh, Renato, pensarmos que a teoria da conspiração começou com as vizinhas à janela, aquelas vizinhas que estavam à janela e que viam chegar e que faziam as suas teorias sobre quem é que quem não era. A internet veio abrir uma data de janelas e veio tornar tudo isto maior. Como é que vamos lidar não só com a internet, porque também acaba por ser um fenómeno relativamente recente, pelo menos tendo em conta a história da humanidade, mas como é que se vai misturar a isto tudo a inteligência artificial? Maria João, obrigado pela oportunidade de resolver 3 dos grandes problemas da sociedade contemporânea: a inteligência artificial, a internet e o problema epistemológico que todos vivemos. Eu vou começar, se calhar, pelo último e andando para trás. Vou dar uma de Marcos Mendes e dizer que tem 3 pontos.
É uma pergunta Olha, muito que também não lhe correu muito bem, vê não lá. lhe correu muito bem, não lhe correu, se calhar, mau exemplo. Sim, claro que a internet em particular e depois as redes sociais, mas primeiro a internet, até antes dos Facebooks e dos Instagrams da vida, foram extraordinariamente importantes na propagação das teorias da conspiração, porque se imaginarmos as duas vizinhas à janela, de repente 1600 vizinhas de todo o mundo podem agora ser uma comunidade quando antes não eram. E isto é muito importante porque pouca gente vai ouvir duas vizinhas à janela, quer dizer, ouvimos pela graça, mas pouca gente vai confiar nas duas vizinhas à janela, mas um grupo com 1500 pessoas já é, para lá, 1500 pessoas já é qualquer coisa, vamos lá ver o que é que está aqui em causa. E portanto, à medida que, é como as bolas de neve, à medida que vai crescendo, a sua área de superfície vai crescendo também, a capacidade de engolir outros também aumenta. Alerto, no entanto, para o facto de as grandes teorias da conspiração que todos conhecemos serem pré-internet. Elas demoravam mais tempo a propagar-se, mas a morte do JFK, a ida à Lua, o 11 de setembro já não tanto, mas começou fora da internet, começou com livros, uma coisa muito tradicional, o livro autopublicado do teórico da conspiração. Nisso o poeta em início de carreira e o teórico da conspiração têm isso em comum, recorrem muito à edição de autor, coitados, é a única hipótese. Todas essas teorias da conspiração vieram muito antes da internet e, portanto, eu acho que a internet é um megafone, mas não é o gerador da música, digamos. Agora, com a inteligência artificial, eu tenho dúvidas, para mim ainda não é óbvio, e eu explico porquê. Se, em parte, a inteligência artificial vai permitir a construção de desinformação e de mentiras cada vez mais verosímeis, o bom paranoico terá também que desconfiar da própria inteligência artificial. E, portanto, eu acho que para mim não é óbvio que as teorias da conspiração vão só sair beneficiadas da propagação da inteligência artificial. Acho que até pode haver um fenómeno de retorno ao analógico, quase como um retorno ao vinil, porque se eu acredito que há entidades que tentam manipular-me para eu não ver a realidade, então eu posso acreditar que tudo é AI, inclusivamente outras teorias da conspiração podem também elas ser AI, mas serem produzidas para eu acreditar naquela teoria e não na minha, que essa que é a verídica. Portanto, para mim ainda não é claro se isto não vai ser um curto-circuito gigantesco. E que, portanto, vai ser quase um jogo de soma a zeros, ou seja, os benefícios vão compensar os malefícios, não sei mesmo. Já vi coisas ainda no outro dia apareceu uma coisa extraordinária que foi um vídeo de uma pessoa que acredita na ideia de que foi o Bush e o Cheney que mandaram abaixo as Torres Gêmeas, e há aquele famoso vídeo em que o Bush é filmado a ler uma história com umas crianças numa escola, não sei se recordam dessas imagens icónicas, e o Chief of Staff dele vai lá ter com ele, dobra-se e diz: Mr. President, second plane has hit the towers, America is under attack. E o tipo fica ali perplexo, em pânico, eu não quero saber o que é que passou pela cabeça do Bush, coitado, deve ter sido um momento, e eu apanhei um vídeo em que alguém tinha claramente com inteligência artificial alterado o cântico das crianças para não ser sobre o The Little Goat que elas estavam a cantar, mas serem as palavras Plane Hit Building. E portanto aquilo era vendido como o vídeo exclusivo de uma espécie de cerimónia satânica com crianças em que o Bush estava a fazê-las cantar o atentado. E havia imensa gente nos comentários a dizer: olha lá, eu já vi esse vídeo. Elas não estão nada a dizer isso, portanto, a tentativa de manobração pode vir a ser tão óbvia que até pode funcionar contra quem a tentar utilizar como arma. Mas
Vamos ver, eu nunca sou otimista ao ponto de achar que o mundo vai melhorar. Eu acho que isto é sempre cada vez mais para a lama, portanto é possível que a inteligência artificial só nos venha a dificultar a vida também no mundo das teorias da conspiração, mas acho que é ainda muito cedo para saber. Sim. Muito cedo mesmo. Renato, e tu tens por aí novos projetos que possas revelar? Ou ainda está tudo. É uma teoria da conspiração? Não é uma teoria da conspiração. Não, na verdade, eu consegui uma coisa extraordinária para um guionista, que é eu consegui arranjar quem me pagasse para escrever, que é ótimo. Nós guionistas gostamos de escrever, mas gostamos ainda mais quando depois dá para ir ao mini preço e comprar bifes e brócolos e fruta com o dinheiro que nos dão da nossa escrita, e por isso eu neste momento trabalho com a Bruá Podcast, escrevemos podcasts, produzimos podcasts, e portanto o meu próximo projeto é sempre o próximo episódio de teorias. Quando isto acabar já estou a preparar o próximo episódio, já tenho que ler umas coisas, vai ser muito giro, vai ser o melhor até agora. O meu próximo projeto é sempre o próximo podcast que estamos a preparar, o próximo episódio. Claro. Nós fazemos muitas coisas de história e, portanto, todas as semanas há sempre uma temática completamente diferente. Ultimamente tem sido o Titanic, foi o Otto Skorzeny, que era o grande assassino a mando do Hitler, que depois teve uma carreira muito, muito feliz e muito lucrativa já no pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, a gente vai a vários cantos diferentes. Portanto, o meu próximo projeto é sempre o que é que me vai aparecer agora para investigar e para escrever. Portanto, não consigo lançar aqui em exclusivo a sequela do livro ou um novo projeto. Fica aqui com a ideia de episódio sobre riqueza e sobre o ouro e sobre não sei o quê. É uma excelente ideia, portanto se calhar é isso. O meu próximo projeto é começar a investigar a ideia de o dinheiro é o culpado disto tudo. Renato, se viste o nosso podcast, sabes que nós, e eu estou aqui a olhar para o relógio, temos sempre duas perguntas no final, e a primeira delas é, estamos em março, e neste ano, ou ano passado, uma sugestão que tu dês aos nossos ouvintes, ou aos nossos telespectadores do YouTube, sobre um livro que te tenha... que tu leste e que achaste que era uau. Está mesmo aqui, isto não foi ensaiado, por acaso está mesmo aqui ao lado. É muito mainstream, mas eu há pouco tempo comprei e li, não comprei só, o Flash do David Sloloy, penso eu que se diz assim, que foi o vencedor do Booker Prize 2025. Não sei se conhecem. Estou a mostrar a capa, isto é a edição, é a edição americana, digamos. Eu penso que ele já está traduzido em português, mas não tenho a certeza, mas é um livro que se lê muito bem também, quem gostar de ler em inglês lê com muita facilidade, e é um livro que me surpreendeu bastante porque é um livro, é a história de um homem que nasce num país da Europa de Leste, que depois se muda para Londres, que acaba por viver imensas transformações, mas é um herói masculino passivo, com muitos traumas para resolver, e é um livro no qual o autor, ao contrário daquilo que costuma ser o narrador típico do século XXI, ele perde muito pouco tempo a descrever a interioridade deste homem. É mais pelos comportamentos, por diálogos muito curtos, muito secos. Ele responde muitas vezes yes, no, maybe, yeah, tomorrow, maybe, isto. E desta quase total ausência de consciência e de vida interior dada pelo narrador, emerge uma personagem masculina extraordinária que acaba por ser um comentário sobre a masculinidade, sobre a violência, sobre a relação com a sexualidade, com as mães, com as mulheres, com os outros homens, e emerge uma espécie de mini épico da vida de uma pessoa, com aparentemente muito poucos ingredientes, e essa capacidade que um autor tem de, com muito pouco, sugerir tanta coisa e fazer-nos fechar o livro e pensar: para lá, eu achei que estava a ler sobre nada e na verdade estou a ler sobre tudo e mais alguma coisa. Vale muito a pena e recomendo vivamente. Foi uma ótima sugestão, Renato. E partindo aqui para a última... Sim, partindo aqui para a última questão da noite,
Para ti, visto que este podcast se chama A Palavra que Fica, qual é para ti, Renato, a palavra que fica? Curiosidade a todos os níveis. Acho que para ser bom teórico da conspiração é preciso ser curioso, para combater as teorias da conspiração é preciso ser curioso, para ser bons leitores é preciso ser curioso. Nunca conheci um bom leitor que não tivesse curiosidade da nova nacionalidade, da nova corrente, do novo autor, daquela capa, o que é aquilo? Ir lá e buscar e coisa e folhear. E acho que no mundo estávamos a falar das dificuldades de lidar com a desinformação, o caos em que vivemos todos. Acho que a curiosidade é melhor, curiosidade de saber porque é que as coisas são assim, estão ou não a tentar enganar-me, estão ou não a vender-me alguma coisa, estão a dizer-me a verdade ou não. Essa curiosidade é a arma que eu acho que todos temos para nos defender de quem quer que esteja nas sombras, mais ou menos nas sombras, umas vezes à sombra, outras vezes ao sol, a tentar fazer-nos mal. Por isso, para mim, a palavra que fica é sem dúvida curiosidade. Muito bem. Ai, foi uma ótima forma de terminarmos esta conversa. Foi uma conversa fabulosa. Muito obrigada, Renato. E porque Eu nós é que continuávamos agradeço. aqui a falar. Exato. Vamos a Falando- isso. Eu Yeah. escrevo o episódio amanhã, Joana. Podemos continuar. Se me começam a Ai, pedir senhor. recomendações de livros, então nunca mais saímos daqui. Olha, Já percebi que vocês queres também são deixar loucas só uma também. recomendação? Queres deixar? Quero. Estendemos Não aqui um bocadinho a acredites em palavra que fica. tudo, do Renato Rocha, como as Espera, teorias da nós tínhamos conspiração. combinado. Pois Espera, nós era. tínhamos combinado em off. Espera, como é que é? Então Ok, eu faço a mostra conta- capa, vocês a Eu gosto da contracapa. lombada. Muito bem. Não acredites em tudo como as teorias da conspiração nos tentam manipular, deste indivíduo chamado Renato Rocha. Conheço, é um gajo porreiro. Na bibliografia encontrarão muitos outros livros, alguns até melhores que este, que podem encomendar e podem folhear também sobre o tema, mas este também não está mal. Portanto, é a minha segunda recomendação da noite Não e do está programa. nada mal, nada mal. Muito Perfeito, obrigada, Renato. Renato. Obrigada mais uma vez. Eu é que agradeço, foi um prazer. Foi mesmo muito bom. Muito obrigada. Sim, e para os nossos Obrigado. ouvintes que ainda não viram o livro, que ainda não o folhearam, por favor, folheiem, comprem o livro e ouçam Teorias da Conspiração, porque é um ótimo podcast. Mesmo. Obrigado. Que bom, que anúncios logo aos meus dois peixes que eu venho vender, que maravilha, sim senhor. Obrigadíssimo. Beijinhos, Renato. Obrigada. Beijinho, Beijinhos, obrigada. obrigado. E aos nossos Boa noite. ouvintes, até ao próximo episódio, Até ao que já próximo não episódio. falta muito, e voltamos no masculino, não é, Maria João? No próximo não vamos ter teorias da conspiração, mas vamos ter um livro também muito forte. Verdade. E vamos falar, depois verão. Vamos continuar com os Cavalheiros e vamos continuar com algumas novidades literárias. E é um livro também sobre um assunto muito importante que é a violência doméstica e vamos falar sobre isso. Obrigada, Renato, mais uma vez. Obrigada, Foi um Renato, prazer. mais uma vez. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Obrigada, até à próxima.